Louvado seja Deus, glória a Deus. Estamos agora então no momento da palavra do Senhor, para nós clamarmos a Deus e ouvirmos aí a sua voz falando aos nossos corações. Como sempre, eu deixo para vocês aqui o recadinho das ofertas, para você que quer contribuir para o canal, para a gente continuar fazendo a parte assistencial, que a irmã Sueli, tem suado aí para atender as necessidades, a gente ainda não tem dado conta, mas tenho certeza que com a colaboração de todos, a gente consegue manter o canal no ar, com tudo aquilo que implica edição, equipamento, funcionário, que agora é a Joyce, e tudo que precisa para que a gente mantenha esse trabalho no ar, mas isso tem acontecido graças à contribuição de todos vocês. Então, antes de mais nada, nosso muito obrigado sempre, que Deus abençoe. Vamos ouvir a vinhetinha das ofertas, em seguida a gente volta com a palavra. A paz de Deus, povo de Deus, Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito bem, glória a Deus. Estão aí as necessidades colocadas, cada um se deixe usar pelo Senhor, o que Deus puser no coração é bem-vindo. Vamos agradecer as ofertas? Graça nós te damos, Senhor, pois Deus tem preparado tudo o que é necessário para que estejamos aqui fazendo esse trabalho. Retribui na vida do teu povo, sempre com muita bênção, com muita paz, com muita saúde. E que nós continuemos também, Senhor, honrando esse compromisso de levar a tua palavra até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tirar meu celular daqui. Vamos lá para a palavra que o Senhor pôs no coração. Está no livro do Gênesis, no capítulo 45, onde diz aqui o seguinte: José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim tu, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens.
E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Aleluia! E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Só até aqui Deus nos dá. Amém. Pai eterno, o Senhor guia tudo, tudo. É impressionante. Hoje que oramos por família, Deus trouxe essa palavra. Louvado seja Deus. Que o Senhor fale com as nossas almas e coloque nos nossos corações a mensagem da tua palavra, a fim de crermos nela de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, perdoa, estou toda hora bebendo, toda hora... Mas está ruim a garganta, mas está melhorando, graças a Deus. Aliás, a Heleninha está curada, glória a Deus. Passou aquela tosse, aquela coisa chata. Graças damos a Deus e as orações da igreja. Muito obrigado. José. José era o sonhador, né? O improvável também, né? Menorzinho, que vivia no mundo da lua. Os irmãos mesmo falavam, aí vem o sonhador. Sofreu por falar bastante. A palavra diz que devemos ser pronto a ouvir, tardio no falar. Por contar os sonhos, os seus sonhos, os sonhos que Deus o deu. Mas ele tem sua parcela de inocência muito grande nesse quesito de ter contado o sonho, porque ele não sabia o que era. Ele também não sabia. Ele não sabia de tudo o que estava por vir. Mas se a gente olha por outro lado, ele tinha que ter contado. Porque se ele não contasse, não cumpria. Do jeito que aconteceu. Ele não seria vendido, não ia para o Egito, e não acontecia tudo o que aconteceu até que ele chegasse a ser governador do Egito. Então, quando a gente olha, no final das contas, até o que sai errado é para sair certo lá na frente. É caminho de Deus para que as coisas aconteçam de acordo aos planos de Deus na vida de cada um de nós. Portanto, se para você parece que as coisas começaram erradas, não pense assim. Porque lá na frente, o Senhor vai mostrar como as coisas aconteceram e por que aconteceram. Se a gente pegar a história de Davi, a gente vai lembrar que Davi era filho de Jessé com uma mulher, uma prostituta. Hoje falaria-se uma mulher de programa, de uma relação paga, uma relação íntima paga. De maneira que ele era desprezado pela sua mulher atual, que era mãe dos seus outros irmãos. Daquele tempo atual, claro. E olha o que aconteceu. Davi, Salomão, até que veio Jesus, que é da descendência de Davi. Jesus, filho de Davi. Não era que o cego clamava na beira do caminho? Que ele era da descendência de Davi. Então vejam que o que parece começar errado tem um plano de Deus. Não quer dizer com isso que a gente vai viver dissolutamente, fazendo coisas erradas, dizendo, não, é porque é plano de Deus. Ó, toma tipo. Mas o que eu quero dizer é que as coisas que fogem do nosso controle, o que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode fazer, Deus faz. E é assim que as coisas funcionam desde sempre. Então esse entendimento que nós temos que ter das coisas. O que está ao nosso alcance? A gente faz, o que não está, Deus faz para a glória do seu nome. Bom, dito isso, a gente lembra-se então da história de José, desse jovem que quando não apanhava estava jurado, foi vendido para os irmãos, depois foi para o cárcere, foi para a casa de Potifar, e da casa de Potifar voltou para o cárcere, meu Deus do céu, era uma paulada atrás da outra. É como um náufrago no oceano, uma onda atrás da outra, uma onda quebrando mais forte que a outra, até o passo que ele fala, olha, não tem jeito, eu vou morrer. Eu não vou dar conta de suplantar, de passar tudo isso. Bem-aventurado você que se acha nessa situação essa noite, em que você pode estar dizendo, eu vou afundar. O Senhor te diz, vai não. Não vai afundar não, porque o capitão do barco é Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo isso é importante, é bonito,
mostra o trabalhar de Deus e da sua forma misteriosa de trabalhar, que nem sempre Deus dá-se a conhecer as coisas que nós fazemos, mas Deus não escolhe qualquer um, irmãos. Deus não escolhe qualquer um. Por rico que tivesse, por exaltado que estivesse, como você, como eu, como nós reagiríamos se estivéssemos como José, diante das pessoas que nos fizeram tanto mal? Agiríamos com benevolência? Hoje eu posso dizer, eu perdoaria, mas não sei na hora. Irmãos, por trás daquilo que a gente fala, por trás daquilo que a gente aparenta, tem o nosso eu verdadeiro, que é esse que Deus conhece. É esse que Deus trata diariamente. Eu não sei, irmãos. Agora, aqui, junto de vocês na live, meu sentimento seria de perdão, né? A gente está nesse clima de Deus, de coisas boas, de amor e tal. Eu perdoaria meus irmãos, já passou, mas não sei, irmão. Cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que toma a injeção de insulina e desmaia de medo. Tem gente que toma benzetacil e dá risada. Né? Cada um tem uma percepção das coisas. O fato é que Deus sabe quem escolhe. Por quê? Quando ele deu-se a conhecer a seus irmãos, porque existem duas questões aqui importantes. Quem bate, esquece. E quem apanha? Não esquece. Ele envelheceu, seus irmãos envelheceram. O tempo passou para ele, o tempo passou para seus irmãos. Seus irmãos não o conheceram, mas ele conheceu seus irmãos. Quem tinha apanhado era ele. Quem tinha sido vendido era ele. Quem tinha sido encerrado no cárcere era ele. Quem apanha nunca esquece. E a grandeza está em, além de não esquecer, perdoar. Porventura os seus irmãos lhe pediram perdão? Não vi escrito aqui. Mas ele já perdoou à toa, assim, de graça. Falou, não, aqui não precisa falar nada, já está resolvido. Chega. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. E ele conheceu seus irmãos, eles não o conheceram. Já tinha passado, sei lá se José já tinha morrido, se tinha sido vendido, para onde tinha ido, o que tinha acontecido. E ele foi se emocionando. Certamente, mas não há dúvida, de que ele foi revivendo todos os momentos difíceis. E que lá no começo ele pode ter sentido alguma coisa ruim, pode ter sentido rancor, pode ter sentido ódio, sentimento de vingança. Mas a prisão amansou ele, o cárcere amansou ele, a perseguição amansou ele, a calúnia amansou ele. E o Senhor te diz, as tuas provas não tem motivo só para te fustigar, para te judiar, para te ver chorar. As tuas provas estão te limando, estão tirando as arestas de você, de mim, e fazendo de nós pessoas melhores. Irmão, só você olhar de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, como você mudou, como eu mudei, como a percepção das coisas da nossa vida mudou. Antes uma pessoa falava com a gente, bravo, era riscar um fósforo na gasolina, já explodia, já punha fogo na caixa d'água, já matava, já riscava a faca. Hoje a gente se fala de bobo. Fala, é só vocês olharem para o Irmão Rodrigo aqui. Estou aqui toda noite. Vocês sabem o que eu passo. E estou aqui. Tá certo. Tá certo. Tem nada não. Nada que um dia depois do outro, com a noite no meio. E assim Deus vai trabalhando em nós. E nos vai lapidando, nos vai melhorando como pessoa. Isso aconteceu com José. E quando ele reviveu tudo aquilo diante dos seus irmãos, ele já não achou mais rancor. Porque o tempo é como um rio, que quando chove as águas descem sujas, e descem sujas, e descem sujas, e descem um pouco suja, e descem mais ou menos suja, e descem um pouco limpa, e descem mais ou menos limpa, e desce limpa, e desce limpíssima, e desce muito, muito, muito limpíssimas. Mas não é do dia para a noite, leva um tempo. O rio tem que correr, o tempo tem que passar, para que as águas sujas desçam. E o Senhor te diz, as águas sujas estão descendo na tua vida. Tu está sendo lavado, limpo diariamente, aleluia, pela palavra de Deus, e cada segundo, cada batida do relógio faz de você uma pessoa melhor, faz de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais em paz.
uma pessoa mais perdoadora, uma pessoa que não se preocupa mais com o que passou, com o que está por vir, uma pessoa que vive o hoje, com a consciência limpa do amanhã, e com uma esperança do ontem, com uma consciência limpa do ontem, e com uma esperança viva do amanhã. E hoje o Senhor te diz, permita que esse rio da vida corra na tua vida. Permita que as águas sujas desçam, não as represe. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns rezam, irmãos, as águas sujas que são o sentimento, os sentimentos ruins, a raiva, o sentimento de vingança, o desejo de pôr a mão em alguém para fazer mal, para retribuir o mal, e aquela água vai represando, e ela começa a estourar por cima, sai pela boca água suja, sai pelos olhos água suja, sai pelos ouvidos, tudo que vê é ruim, tudo que ouve é ruim, tudo que fala é ruim. Hoje o Senhor te diz, eu vou quebrar essa represa de águas e vai descer água limpa. Em nome de Jesus Cristo, peça ao Senhor, limpa-me, lava-me, ó Deus, pela tua santa palavra. Põe aí nos comentários, lava-me, Senhor Jesus, pela tua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele que liberta-se dessas águas ruins, usufrui das águas limpas e cristalinas. Água suja não dá peixe, água suja não dá aguapé, água suja não dá passarinho em volta para beber. Mas água limpa não, as crianças vêm se banhar, os passarinhos vêm beber, vêm se banhar, os peixinhos vêm, os bichinhos vêm. Glória ao nome do Senhor, cresce as plantinhas em volta. Água limpa é vida, e o Senhor te diz, eu quero fazer de você uma fonte de água viva. Bendito seja o Senhor, mas a grandeza maior de José foi da calamidade, de todo o seu vitupério, de todo, enfim, as suas adversidades. Eles disseram, olha, não foram vocês que me enviaram para cá. E eles pensaram, como não foi? Fomos nós que vendemos para os ismaelitas? Não, isso aí foi plano de Deus. Porque o Senhor sabia a fome que estava por vir, e o Senhor me mandou para cá para conservar a vossa, minha, nossa vida e de todo o Egito. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado você, irmão e irmã, que olha para as coisas com olhos espirituais e, Senhor, as coisas estão meio turvas, a água ainda está meio suja. Mas olha, Deus, eu sei que tem alguma coisa por trás de toda essa água turva, de toda essa névoa, que é o teu trabalhar. Firma o meu coração para aguentar firme. Os irmãos já viajaram de avião, sabe? Às vezes está aquele tempo cerrado, aquele teto fechado de nuvens, e você fala, meu Deus, nós vamos cair se atravessar esse trem. Quantas vezes peguei turbulência assim? E você vai, daqui a pouco o avião treme, balanga, daqui a pouco aquele céu limpo, e você olhando para baixo, fala, meu Deus, aquele piso, o que era teto virou piso. O que hoje está por cima da tua cabeça, amanhã estará debaixo dos teus pés, irmão. Dá glória a Deus, Deus te fará atravessar a tempestade. Você verá o céu limpo, o horizonte limpo. Mas é um tempo, tem que passar turbulência. Olha quantos exemplos Deus nos está dando essa noite por esta palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. E calamassania, Úria, Senhor amado. Bendito seja o nome do Senhor. E você que olha para as dificuldades fala, Senhor, tem um trabalhar teu aí. Não tem nada não. Um ônibus que perde, um carro que fura o pneu, um emprego que fecha a porta. E lá na frente você vai ver que Deus se livrou de coisa muito maior. E José teve essa grandeza, pôs uma pedra em cima do assunto e falou, quer saber? Glória a Deus! Foi para a glória de Deus que tudo isso aconteceu. Traz meu pai, traz o resto dos meus irmãos, os teus filhos, filho dos teus filhos, teus animais, as tuas mulheres, tudo agora vamos ficar juntos dando glória a Deus, para nunca mais nós nos separarmos. Irmão amado, o Senhor está te preparando, irmã, para você dar a mão para aquele que te chutou, para você dar pão para aquele que te tacou pedra, e o Senhor te diz, prepara o teu coração, porque eu te darei essa grandeza, e não será sacrifício, não será difícil, será motivo de alegria de você dizer, Senhor, eu estou fazendo isso, porque tu estás na minha vida e meu coração está limpo, o rio já limpou.
E Alamanaia, Jesus, que o teu rio seja limpo, que o teu coração seja limpo, que a tua alma seja limpa por esta palavra. E Deus te diz: eu vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família, vou abençoar a tua geração grandemente. Glória ao nome do Senhor. Porque teu coração é limpo, e Deus não põe água limpa em vaso sujo. Quebra essa represa agora em nome de Jesus. Deixa sair todo esse sentimento ruim, deixa sair todo esse sentimento de rancor. Senhor, mas o prejuízo que ele me deu, Senhor, o prejuízo que ela me deu, aquilo que ele falou, irmão, já passou, já acabou. Água passada não volta mais, irmão. É daqui para frente, é um futuro novo, é uma vida nova, é uma história nova. O rio que correu há um segundo atrás já não é o mesmo que está correndo agora, nem daqui um segundo. Ele se renova toda hora, e assim é tua vida. Eu posso pregar essa palavra 45 de Gênesis, mais 30 anos, nunca mais vai ser igual. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Os nossos dias nunca serão iguais. Essa noite você dormiu um segundo a menos que a noite passada, acordou um segundo a mais, e assim por diante. Irmão, nunca, a vida se renova constantemente, não se prenda. Se permita viver o novo de Deus. O Senhor faz aliança, desfaz aliança. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Enfim, há tempo de espalhar pedra, há tempo de ajuntar pedras. Viva cada tempo debaixo da proteção do Espírito Santo. É isso que importa, que você tenha consciência. Senhor, estou nas tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Teve tempo da Dani, eu e a Bia, não tinha o Caio ainda, quando morávamos em Ubatuba, de comer arroz mofado. Sim, senhor. Hoje nós não comemos mais, graças a Deus. E passou. Mas hoje, quando eu vejo alguém em necessidade, o coração aperta e eu faço de tudo. Tiro da boca, faço de tudo para ajudar. Tenho Deus por testemunha. O que eu já passei. Então, aquilo que eu passei me fez hoje entender o quanto é duro, o quanto é difícil. Tudo é para o nosso crescimento, igreja de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tudo é para a nossa evolução. Então o Senhor te diz, recebe essa palavra, porque eu quero te abençoar muito. E quando você estiver exaltado e o Senhor te pedir alguma coisa, o teu rio esteja cristalino, ó. Esse aqui, ó. Esteja guardadinho. Senhor, tá limpo. Usa de mim como tu queres. Bendito é o nome do Senhor. O mesmo rio cristalino bebe a cobra. Bebe a Joaninha, que é tão bonitinha. Bebe a paca, bebe a cotia. Bebe o cavalo, bebe a vaca, bebe o cachorrinho, bebe o gato. Não é? Animais perigosos, animais bonzinhos, bonitinhos. Água, vida. E o Senhor te diz, eu quero te abençoar, para que você abençoe até aqueles que não estão tão bem. Até o ímpio será abençoado. Será beneficiado por causa da tua vida. Às vezes Deus abre uma porta na vida de um irmão, de uma irmã, e ele tem uma grande empresa, não é? Eu conheço um irmão que tem 400 e poucas carretas. Será que todos os funcionários dele é bonzinho, anjinho de candura? Tem gente lá que é ruim, igual bater na mãe por causa de mistura. Mas está sendo abençoado pela vida do servo de Deus. E o Senhor vai trabalhar naquela vida. E pela benção que tem na vida do servo de Deus, Deus converte um coração, Deus muda uma vida, Deus muda uma história. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Se os irmãos forem se congregar na CCB, na Congregação Cristã no Brasil, ali do Brás, ali na Visconde de Parnaíba, 1616, vocês verão que todo o comércio ali em volta gira em torno da igreja. Instrumento musical, véu, pasta, hino, terno, saia, roupa, vestido. E tá ali a obra de Deus bonita, né? Aquela grande igreja. E todos que estão ali voltam sendo abençoados, que a Irmandade vem para um batismo, vem para a reunião da mocidade, vem para a reunião do ministério, né? O irmão Garcia lá, ó, a Garcia Nabarrete, a Silvana Vels, a irmã Silvana, um beijo, irmã Silvana, e tanto, loja de órgão. Meu irmão mesmo comprou esses dias um piano lá. Acho que eu comprei também um órgão no tempo da CL lá. E vão sendo todos abençoados, porque a bênção de Deus ela vai sendo multiplicada. E o Senhor te diz, eu quero fazer isso na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero criar isso na sua vida.
e fazer de você uma árvore frondosa, que dá sombra, que dá abrigo, que dá fruto e proteção a todos que estão à sua volta. Então hoje Deus te chama de José e te diz: te porei para reinar, te porei para estar só por cabeça e não por cauda, mas não se esqueça de onde você veio. Perdoa, ama, abraça, abençoa, porque quanto mais você der, mais você vai ter. Bendito seja o nome do Senhor. Como uma fonte de água viva, que quanto mais tira, mais ela brota. Deus te diz: eu farei isso na tua vida. Não se entristeça, porque o que eu estou formando, o que eu estou trabalhando na tua vida é tão maravilhoso que muitas e muitas vidas serão abençoadas através de você. É a palavra que Deus nos manda. Deus para sempre seja louvado. Amém.